por favor, uma movimentação lá. Vamos acompanhar em Brasília ao vivo agora, por favor. André Anelli está conosco. André Anelli, com você, André. Pois é. Pode prosseguir. Pois é, Matos, a gente viu agora há pouco entrar um carro aqui na sede da Superintendência da Polícia Federal, trazendo medicamentos ao ex-presidente da República. Uma caixa com medicamentos. O repórter cinematográfico Ismael Hertel mostrou essa caixa dentro de um carro de luxo. Entrando agora há pouco aqui na Superintendência da Polícia Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou aqui há aproximadamente 40 minutos e esses medicamentos foram então trazidos para ele, que já passou então por toda aquela consulta que é de praxe quando existe uma operação policial, e agora então foram trazidos os medicamentos que estavam com ele na residência. A gente relembra que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele está apresentando soluços intermitentes, também episódios de vômitos, muitas vezes provocados por esses soluços, e por fim, ainda de acordo... Muito bem, são 8h03, continuamos ao vivo de Brasília. Com efeitos para o sistema nervoso central. Portanto, então, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu esses medicamentos, já foram levados ali para a sede da Polícia Federal, a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde nesse momento uma grande movimentação acontece em torno dessa prisão preventiva. Matos. Muito bem, André Anelli, você acompanhou, né, desde o começo toda essa história. Ontem havia informações aqui em São Paulo, em Brasília, sobre a prisão, e de fato ela aconteceu, mas de uma maneira que ninguém imaginava, prisão preventiva. Se imaginava já o cumprimento daquele julgamento, que ele foi condenado a mais de 27 anos de prisão. E você acompanhou logo pela manhã, então, o comboio que saiu da Polícia Federal, por volta das 6 horas, chegou lá na residência do Bolsonaro, no seu condomínio, e depois chegou aí onde você está, justamente na sede da Polícia Federal, e fica a expectativa agora dos próximos passos, né, André? Pois é, Matos, antes eu quero até aproveitar agora com um pouquinho mais de calma, quero pedir desculpa a você que no começo da nossa cobertura, naquela correria, eu não tenho retorno de vídeo, tô só com retorno de áudio, te chamei de Nonato, né? É que os dois têm uma voz muito parecida, muito impostada, radiofônica, aí eu acabei confundindo, mas leve isso como um elogio, viu, meu amigo? Desculpe mais uma vez. Agora, falando em relação a essa operação aqui da Polícia Federal, confesso para você que cheguei por volta de 6h10 da manhã lá na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, em um condomínio fechado. A gente não tem, obviamente, acesso a parte, então, da frente da residência do ex-presidente, mas logo quando eu cheguei, eu vi aquele comboio descaracterizado, mas com policiais federais, principalmente dentro dos carros, deixando a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O próprio ex-presidente não era possível avistá-lo. Naquele primeiro momento, a gente imaginou, então, que pudesse ser uma espécie de troca de turno ali da polícia, uma vez que a casa do ex-presidente Jair Bolsonaro é vigiada 24 horas por dia para garantir o cumprimento da prisão domiciliar que ele já estava cumprindo por conta, então, de não ter respeitado questões cautelares que foram impostas pelo Supremo Tribunal Federal. Cerca de 20 a 30 minutos depois, então, a gente recebeu a confirmação de membros do Partido Liberal, PL, partido do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, de que sim, ele havia saído da casa dele e aí havia sido trazido aqui para a Superintendência da Polícia Federal, que fica na Asa Sul, numa região que é conhecida como setor policial aqui de Brasília. O que a gente tem de informação até o momento, a Polícia Federal não se manifestou, emitiu apenas uma curta nota dizendo que cumpriu uma prisão preventiva, mas a informação que a gente tem até o momento é que essa prisão preventiva foi provocada por conta de haver a possibilidade de uma vigília neste sábado em torno da casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, que poderia então colocar em risco todas as restrições que ele tem que cumprir em relação à impossibilidade de comunicação com correligionários, a impossibilidade de comunicação com aliados, a não ser que essa comunicação seja autorizada expressamente pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que é o relator então de todos os processos em relação ao ex-presidente que correm na Suprema Corte. Então, por conta da possibilidade dessa vigília, é que sim, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi trazido aqui para a sede da Superintendência da Polícia Federal, onde nesse momento ele está numa sala, já passou por exame de corpo de delito e agora há pouco eu
pedi então para que a gente entrasse ao vivo aqui no Jornal da Manhã, porque passou por essa área aqui um carro trazendo uma caixa com diversos medicamentos em forma de comprimido, em forma inclusive de injeção, para toda essa condição do ex-presidente da República, que foi apresentada inclusive pelos seus advogados nos últimos dias: soluços intermitentes, vômitos e também questões relacionadas ao sistema nervoso central. O ex-presidente Jair Bolsonaro estaria mais tenso, mais nervoso em relação a esses últimos dias por conta de toda essa condição que o acompanha. Agora, um fato curioso, viu, Matos, Danúbia, todos os amigos aqui da Jovem Pan, vou pedir para o Ismael Hertel, que é o nosso cinegrafista que me acompanha nesse momento agora, mostrar. Primeiro, nessa parte aqui da minha esquerda, à direita de quem está no vídeo, uma movimentação bastante intensa de profissionais, os nossos colegas da imprensa, movimentação essa muito diferente daquela que eu vi mais cedo lá no condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quando eu cheguei, repito, por volta de 6h10 da manhã, não havia nenhuma movimentação, nem mesmo daquela vigília que foi convocada pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, diferentemente de agora. A imprensa toda se coloca aqui, então, em frente à Superintendência da Polícia Federal, na tentativa de obter novas informações e também imagens, como a que a gente registrou agora há pouco da chegada dos medicamentos para o ex-presidente da República. Uma movimentação muito mais intensa, então, do que aquela que ocorria lá no condomínio fechado, onde se encontra a casa do ex-presidente da República e onde ele cumpria prisão domiciliar. Marcelo Matos, Danúbia. André Anelli, daqui a pouco ele vai retornar conosco ao vivo. André, o mais importante é a informação chegar para o ouvinte, telespectador, internauta da Jovem Pan. Então, daqui a pouco você volta conosco, desde as primeiras horas, o André acompanhando toda essa situação, e você volta. O importante é a informação, André. Valeu, daqui a pouco você volta conosco. Bom, e agora com a decisão, né, do STF em mãos, a gente chama para nossa conversa Ana Beatriz Hirsch. Ana, eu queria que você destacasse, então, alguns pontos, agora que a gente já tem essa decisão, né, do STF. Danúbia, recebemos aqui a íntegra da decisão, consegui dar uma lida e notei algumas coisas muito peculiares a respeito dessa decisão. Primeiro que o primeiro fundamento que é utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes é a iminência do trânsito em julgado da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro na ação penal da primeira turma que trata da trama golpista. Portanto, ele usa como base da sua decisão de prisão preventiva num outro inquérito, numa outra ação, o fato de que ele vai vir a ser condenado de maneira definitiva em breve, o que já chama bastante atenção por si. O fundamento principal, que é o que eles chamam de fatos novos, é justamente a convocação para essa vigília, que o ministro Alexandre de Moraes chama aqui de reunião ilícita de apoiadores. E aí eu chamo a atenção, por quê? Porque não me parece haver nenhuma ilicitude no convite feito pela família Bolsonaro para que fizessem aí uma vigília e uma oração pelo ex-presidente. Não há, por si, qualquer elemento de irregularidade numa convocação como essa. A seguir, o ministro Alexandre de Moraes trata de como essa vigília pode facilitar a fuga do ex-presidente. E ele chega ao ponto de colocar a distância em quilômetros da casa do ex-presidente para a embaixada americana. Ou seja, ele presume que a vigília poderia servir como uma justificativa para uma tentativa de fuga que poderia, por exemplo, levar o ex-presidente Jair Bolsonaro até a embaixada americana. O que, ao meu ver, me parece uma construção bastante hipotética, sem que haja elementos concretos de que algo nesse sentido aconteceria ou poderia vir a acontecer. Então, estes são os primeiros os primeiros detalhamentos dessa decisão que a gente vai aí acompanhar ao longo da programação. Muito bem, continuamos ao vivo, fazendo justamente a cobertura da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir mais uma vez. Eu te cortei, Nelson Kobayashi, por favor, pode retornar. Imagina, Marcelo, eu também estava lendo aqui, sigo inteiramente o voto da Ana Beatriz aí em relação à análise dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Esse primeiro ponto é muito interessante, a iminência do trânsito em julgado. Isso é descaradamente inconstitucional. A Constituição da República nos traz o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado de decisão condenatória. Então, até esse momento, não se pode falar em iminência do trânsito em julgado. Isso é um desrespeito ao exercício de defesa, ao direito de defesa. Se a defesa pode interpor recursos adiante, como
provavelmente será feito, há de se respeitar minimamente o trabalho dos advogados da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda que seja para se negar, ainda que seja para se indeferir, para se desprover esses recursos, mas é de se preservar o princípio da presunção de inocência. Não há de se falar em iminência do trânsito em julgado. O trânsito em julgado só acontece quando há o trânsito em julgado, quando há definitivamente ali o marco de imutabilidade da decisão penal condenatória. Então, esse primeiro ponto deveria ser considerado inconstitucional de pronto. A segunda questão, que é justamente o fato novo trazido, que seria uma convocação do filho do ex-presidente, portanto de terceira pessoa, para uma vigília na frente ou próximo da residência do ex-presidente Bolsonaro, é importante deixar claro que essa vigília é um termo utilizado para orações. Então ninguém vai para a frente da casa do ex-presidente Bolsonaro falar para o presidente, falar para o ministro, falar para quem quer que seja, vão pedir a Deus. Isso é até também um desrespeito à liberdade religiosa. Quem quiser orar, que ore em qualquer lugar. Porque, aparentemente, a frente da casa do ex-presidente Bolsonaro não é a casa do ex-presidente, é a via pública onde as pessoas podem estar se ali forem permitidas pelo condomínio, enfim. Então, é uma questão de se respeitar o direito das pessoas orarem a Deus. Não se pode mais se reunir para fazer orações. Se não é possível pedir ao ministro, que as pessoas tenham o direito de pedir a Deus, pedir a quem quer que seja pelo exercício da fé. Então, essas vigílias aí que foram convocadas são entendidas como fatos que poderiam colocar em risco a aplicação da lei penal, e aí, com essa associação, sem nenhum tipo de vínculo comprovado, com a fuga da Zambelli, com a ida do Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos e, mais recentemente, agora com a situação do Alexandre Ramagem, que teve contra si prisão preventiva decretada também. Não há nenhuma prova, nenhum indício, nenhuma mensagem de celular, nenhum documento, nenhuma perícia, nenhuma diligência policial que tenha indicado a possibilidade de fuga, senão a realização da vigília e a iminência, segundo a decisão, de um trânsito em julgado. Então, há uma decisão completamente frágil que não deveria parar de pé. Jesualdo, eu queria trazer você para a conversa, porque ainda falando desses pontos principais da decisão, né, ela menciona a questão justamente da violação da tornozeleira eletrônica e o plano de fuga ali como evidências dessa intenção de furtar a aplicação da lei, como diz, né? Você avalia, o senhor então avalia que esses fatos somados, justamente o que o Kobayashi acabou de dizer, a fuga de outros envolvidos, seria motivo, né? Concorda com o Kobayashi de que isso é muito frágil, não seria motivo para essa medida cautelar, essa prisão preventiva? Concordo com todos eles, porém faço uma ressalva, portanto, a concordância em parte. A iminência da aplicação da lei penal, ela justificaria, sim, em tese, qualquer tipo de prisão preventiva. Isso está no artigo 319 do Código de Processo Penal, quando diz que a prisão preventiva deve ser decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Então, quanto ao aspecto processual, até que nós poderíamos concordar. Entretanto, a fundamentação é extremamente frágil. Qualquer vigília que tenha sido convocada não foi, pelo menos não há prova, não foi convocada pelo Jair Bolsonaro. Ele não tem responsabilidade sobre atos de terceiros, sobre os atos dos seus filhos, por exemplo. Não se pode lhe imputar responsabilidade por aquilo que ele não fez. E, sobretudo, quando se fala dessa fuga de terceiros, Ramagem já fugiu, Carla Zambelli fugiu, a pena, ela passa por um princípio constitucional chamado de individualização. Cada um responde pelos seus próprios atos. E não se pode presumir responsabilidade de alguém por ato que um terceiro fez ou possa fazer. E, principalmente, se o fundamento foi a vigília não aconteceu. Ora, se não aconteceu, não existe mais o fundamento para a prisão preventiva. Logo, ela deveria ser revogada. Jesualdo, um detalhe importante. Ana Beatriz Rich, por favor, Ana. Nós estávamos lendo a decisão aqui com um pouco mais de calma e notamos que houve mesmo uma constatação de algum rompimento ou uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica do ex-presidente hoje, às meia-noite e 8 minutos da manhã. Portanto, este também foi um dos fundamentos utilizados pelo ministro Alexandre de Moraes de que poderia haver algum indício de tentativa de fuga. Então, repetindo, houve, segundo a decisão judicial, uma tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica à meia-noite e 8 minutos dessa madrugada.
Muito bem, né, Gesualdo? Agora eu queria que você falasse, o Kobayashi também, então aí essa questão passa a ser aí uma questão que possa ser determinante, né, Gesualdo? Sem dúvida, a Ana está aí no estúdio com vocês, ela tem acesso à decisão, eu não a tenho aqui comigo, não conhecia esse detalhe, mas vamos combinar, né? Se o Jair Bolsonaro realmente fez isso, é de um amadorismo, é de uma primariedade sem tamanho, é justificar aquilo que o Alexandre de Moraes precisava para decretar a sua própria prisão, é agir contra si próprio. Porém, se realmente aconteceu, isso de fato seria um motivo para a decretação dessa prisão, sopesado com outros elementos. Muda a história, Kobayashi? Eu acho que ainda que tenha havido essa tentativa, que é dita, não justifica por si a determinação da prisão preventiva, porque isso pode ser objeto, por exemplo, de uma determinação para revisão, chamar a Superintendência da Polícia Federal para revisar, para confirmar, para fazer uma análise técnica. A gente está falando de uma tornozeleira eletrônica, que qualquer problema de sinal pode ser entendido tanto de um lado quanto do outro. Aliás, quantas pessoas estão com tornozeleiras eletrônicas no Brasil e a gente sabe que por determinados períodos elas deixam de emitir o seu sinal em alguns equívocos técnicos de localização. Isso é normal do dia a dia de qualquer pessoa que esteja utilizando tornozeleira eletrônica. Então, parece muito conveniente que no bojo dessa decisão e de tudo que está sendo fundamentado, haja ali algum problema técnico que possa indicar o rompimento ou não dessa tornozeleira. Até porque, se fosse para tentar romper, por que é que não conseguiu? Aparentemente, dentro da sua própria residência, com todas as ferramentas que teria em mãos, um militar não ia tentar e não ia se frustrar tentando quebrar uma tornozeleira eletrônica. Se fosse para tentar, conseguiria certamente, não seria uma grande dificuldade.